Estamos de volta já com Brasília em Ação. Marcelo Moraes está aqui ao meu lado. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Narla. Bom dia a todos que estão assistindo. Tudo bem? Tudo bem, um pouco tenso, né? Um pouco tenso, porque o assunto de hoje é bem tenso, né? A gente está vivendo uma verdadeira montanha-russa na alta aí dos preços dos combustíveis, mas parece que a gente está sempre lá em cima, né? Essa montanha-russa não desce, não né, desce. Narla? E aí o que a gente estava comentando aqui é que a gente vai abastecer o carro, sai em estado de choque, né? Verdade. Sai do supermercado também chorando, porque acaba que a alta no preço dos combustíveis não afeta só o setor de transporte, não afeta só o motorista, afeta toda uma cadeia, afeta o valor dos produtos. Por que isso acontece, Marcelo? Explica pra gente, porque às vezes a gente fica meio na dúvida. É meio né? complicado, né? Meio complicado. Parece bem complexo, é um pouco complexo, mas a gente vai tentar fazer de uma forma muito simples para quem está em casa entender. E o mais importante foi o que você falou, não é só quem não tem carro, não precisa se preocupar com isso, porque vai bater na sua mesa, né? No serviço que você contrata, na comida que você compra no supermercado, ou seja, o custo do combustível chega para qualquer brasileiro e o nosso telespectador vai sofrer com isso também, independente de ter carro ou não. Claro. Né? Por que isso? É uma commodity. O petróleo, que a gasolina é feita do petróleo, é uma commodity internacional. Commodity, o que é? É um produto que ele é igual no mundo inteiro, né? Ou seja, em qualquer lugar do mundo que ele seja produzido, ele vai ser exatamente igual. Então o preço dele é igual no mundo inteiro e é negociado no mundo inteiro nesse mesmo valor. Então não tem como baixar o preço do petróleo. Então já começa por aí. E o petróleo está muito caro. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, o câmbio, né? O dólar. O dólar também, no momento, o real está muito desvalorizado. Ou seja, nossa moeda está valendo muito pouco, infelizmente. Então o preço também começa a ficar mais caro para a gente. Esse jogo de preços e de negociações internacionais envolvendo dólar e tudo mais faz com que o preço do petróleo não caia. E com isso o preço do combustível não cai. Ao contrário, só aumenta. A gente já tem casos aqui, Nala, de exemplos que chegando a R$7 na bomba aqui em Brasília o combustível. Né? E isso faz com que realmente os preços fiquem mais caros. Não só do transporte, mas também da comida, por exemplo, porque para a comida chegar no supermercado, ela vai de caminhão. Claro. Ou de frete, ou de um carrinho menor, uma van, enfim. Se aumenta o transporte, aumento tem que ir para algum lugar. Ele é repassado para o produto, que é repassado para o consumidor final. Às vezes a gente acha que essa coisa da gasolina é culpa do dono do posto. Sim. Só que tem uma cadeia lá para trás, desde a produção do petróleo, até refino, distribuição, até chegar no posto. Então, quando a gente para ali, às vezes, vai reclamar com o frentista ou com o dono do posto, a gente tem que entender que essa cadeia é um pouco mais complexa e esse problema também é mais difícil de se resolver em função dessa cadeia complexa. Não tem jeito, atinge todo mundo, quem anda de bicicleta, quem anda a pé. Mas quem come acaba sendo atingido, todo mundo mesmo, não tem jeito. Todo mundo, Nala. E atinge muito os transportadores também, né? Porque começa por aí, né? Tem gente que já tem o seu preço fixo no transporte. Por isso que está tendo esse problema agora, que a gente sempre escuta aqui nos jornais da Record, né? Dos caminhoneiros, tem que atender os caminhoneiros, a demanda dos caminhoneiros, porque eles já têm um preço de frete estabelecido. Quando o diesel, o combustível aumenta, ele às vezes está com esse preço travado e acaba não valendo a pena para ele. Então a gente está prestes a ter um problema bastante sério nas rodovias, inclusive, como já aconteceu no passado, se o governo, né, não, de uma forma geral, os governos, né, estaduais e federal, não resolverem esse problema do combustível. Pois é, a gente já entendeu aqui como é que funciona, né, como é que chega a alta aí do preço dos combustíveis, que inclusive a inflação, a gente sabe, já está alta e os combustíveis teve um aumento 4 vezes mais do que a inflação, é muita coisa, né? Muita Mas coisa. a gente vamos agora às soluções, né? Existem projetos tramitando no Congresso Nacional para rever essa política de preços dos combustíveis adotada pela Petrobras e também tem a PEC dos combustíveis que está no Senado tramitando e precisa do apoio de 1/3 aí dos senadores. Ou seja, pode ser que mais para frente a gente tenha aí uma notícia boa em relação a esses aumentos nos combustíveis. É verdade, Nala. É importante o pessoal de casa também entender que não dá para o presidente até poderia dar uma canetada na Petrobras e baixar esse preço numa canetada. Porém, a Petrobras, que é praticamente a monopolista, né, do petróleo no país, ela tem milhões de acionistas no mundo inteiro. E a hora que ela fala assim, vou reduzir minha margem de lucro, esses acionistas pelo mundo todo falam assim, epa, peraí, não senhora, não vai não, porque eu quero receber os dividendos desse lucro. Então, a Petrobras fica travada. E antes não era assim. Antes não era assim. Assim, já era, a Petrobras até responde processos internacionais porque fez essa prática em governos anteriores, mas os governos anteriores compraram essa briga. Foi uma decisão de governo e a Petrobras responde até hoje, né? No mercado das bolsas internacionais. Tá? Então, uma decisão de governo, mas é uma decisão que afeta mercados e rompe contratos. Então, isso não é bem visto pelo mercado internacional de uma forma geral. Hoje nós temos aí 2 empresários, para começar, que são dessa área de frete, e uma um pouquinho maior, a Chile, outro o Cristiano um pouquinho menor, que vão falar um pouco dessas angústias que eles estão tendo
para poder oferecer o seu serviço no mercado. Vamos lá? Com os aumentos excessivos dos combustíveis, a situação da empresa ficou bem complicada. Nós não conseguimos repassar esses reajustes totais para os clientes e, com isso, nós tivemos que diminuir a margem de lucro. Então, para evitar os prejuízos, nós estamos aproveitando ao máximo a saída dos caminhões, agendando com os clientes para otimizar melhor a rota. Se o combustível abaixasse, nós poderíamos investir mais na frota dos caminhões, na estrutura da empresa e assim poderíamos atender mais clientes. Esses combustíveis aí aumentando demais, com constante, a gente está difícil trabalhar, cada vez mais tem que cortar gastos, funcionário, que como diz o ditado, a corda sempre quebra do lado mais fraco e no caso os funcionários é que sofrem com isso. O combustível aí é o grande vilão da inflação, né? Tem sido. Tem puxado a inflação para cima e dificultado muito a vida desse pessoal dos fretes, né? Da empresa de transporte, transportadores de uma forma geral, pequenas, médias e grandes, e o pessoal de fretes que às vezes tem um caminhãozinho ou dois, tem 2, 3 funcionários, é um MEI, né? Um microempresário individual muitas vezes, e tá com, como o Cristiano disse, com a corda no pescoço, né? Então é fundamental que o governo passe a dar uma olhada com mais carinho para esse pessoal, porque eles não têm mais fôlego por muito tempo. E o pessoal do transporte por aplicativo também, né? Também, exatamente. Você vê que houve uma revolução há tempos atrás, né? Que eles estavam começando a se recusar a fazer corridas. Né? Eu peguei algumas corridas desses aplicativos que eles escolhiam. Sim, né? Ele olhava para onde era, né? Se fosse vantajosa, ele pegava. Se não fosse, ele cancelava. Então, tudo isso em função do preço do combustível. E a gente tem agora também o presidente do Sindicombustíveis, né? Do sindicato. Vamos ver? Vamos escutar o Paulo, que é o outro lado da moeda. É o outro lado, né? vamos ver. O barril do petróleo bateu a casa dos $93. Nesse momento, a Petrobras está em defasagem de preços com o mercado internacional, ou seja, podendo ter mais aumento. Se levarmos em consideração que nos últimos 12 meses a inflação brasileira bateu a casa dos 10%, enquanto isso, o preço da gasolina subiu nos últimos 12 meses do ano de 2021, 47% e do diesel, 41%. Pois é, vamos falar da PEC dos combustíveis, né? Que prevê aí essa questão de retirada dos impostos dos combustíveis. Será que vai dar certo? Como é que... São 4 projetos, viu, Narla? Tem 2 PECs, 2 projetos, um de lei ordinária, um projeto de lei complementar. São 4 no total que vão ser discutidos pelo Congresso. Como a gente falou antes, é difícil o presidente dar uma canetada porque vai ter uma repercussão internacional muito ruim para a Petrobras. Resta o Congresso. E o Congresso está tentando. Lembrando que nós estamos no ano eleitoral, então também os congressistas querem dar essa ajuda para o consumidor. E aí tem 3 propostas que mexem na alíquota de ICMS e uma que cria um fundo. Tá? 2 dessas propostas do ICMS, o ICMS é um imposto local, né, que os governos locais, então no caso aqui o governador Ibanez tem muito dinheiro que vem da venda de combustíveis aqui no Distrito Federal. 2 desses projetos zeram essa alíquota, então os governadores não querem. Um desses projetos diminui essa alíquota, cria um teto para essa alíquota, os governadores também não querem um teto. E um deles cria um fundo à parte, né, do pré-sal, do fundo do petróleo, fundo de reserva, pega esse dinheiro, passa para a Petrobras poder baixar o custo do combustível sem afetar os acionistas, como a gente explicou um pouquinho para trás. Esse projeto os governadores apoiam e é esse projeto que provavelmente o Senado vai discutir na semana que vem. Mas com a retirada do ICMS seria um impacto aí de 100 bilhões e sem compensação fiscal, ou seja... Exatamente. A gente está no meio de uma polêmica aí, né? Por isso que esse projeto do fundo talvez seja o mais viável, Narla, porque ele vai pegar os 100 bilhões, né? Os governadores não vão abrir mão das suas receitas, ou seja, porque, por exemplo, no caso aqui do DF, o governador Ibanez fez um orçamento para o ano de 2022 contando com esse dinheiro, né, do ICMS, que é muito alto. O ICMS do DF é muito alto, bate quase 30% do valor do combustível, né? Então ele poderia baixar, só que se ele baixar, ele não consegue cumprir o orçamento que ele programou. Então, saúde, educação, obras, muita coisa ele vai ter que deixar de fazer. Esse é o drama dos governos no ano eleitoral. Claro. Por isso a ideia do fundo talvez seja mais viável. Vamos ver aí, vamos torcer para que alguma coisa dê certo e para que a gente não tenha uma inflação tão alta e os preços dos combustíveis tão altos. Nós estamos num momento muito ruim, né, Narla, porque o preço do petróleo está alto, a inflação está alta, o câmbio está alto. Então, assim, é a tempestade perfeita. Né? Como diria um político antigo, né? Pior do que está, não fica, às vezes fica. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não piorar e tentar recuar para baixar a inflação e melhorar a vida dos brasileiros. Com certeza. Marcelo, muito obrigada e até a próxima quinta. Eu te agradeço, até lá.